pessoal, vai ser o estudo, tá? Do qual nós vamos ver a função que cada palavra vai desempenhar dentro de uma frase como um todo. Tá? Então não adianta você chegar e estudar termos soltos. Tá? Nós vamos ver pedaço por pedaço, tá? A função de cada um. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que você precisa conhecer sujeito, predicado, a transitividade desse verbo, que é os seus objetos, seus componentes, tá? E os complementos desses objetos, adjuntos, enfim. Tudo bem? Que são os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, os apostos, os vocativos da vida aí. Tudo bem? Então nós vamos ter que analisar e estruturar palavra por palavra. Você precisa entender palavra por palavra para depois você começar a fechar aquilo que nós estamos vendo que é um período composto, tá? Que é o composto por subordinação. Antes você precisa ter essa base, senão não vai funcionar. Então nós vamos começar, primeiramente, falando do sujeito. Sujeito, ele é chamado também, por aí, de termo essencial da oração. Por que ele é essencial? A oração, ela precisa ter o sujeito e ter o predicado, tá ok? Que é obrigatório. Não vai dar para você fundamentar uma oração sem sujeito. Ah, não existe. Não, existe. Tem alguém que está fazendo, tá ok? E o predicado, que também é fundamental. Sem eles, você não tem uma oração, tá? Então o sujeito, pessoal, em primeira instância, vai ser aquele que vai fazer ou sofrer a ação. Tudo bem? Então o sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação que é imposta pelo verbo. Tá bom até aí? Tudo bem? Tranquilo? Nós temos, primeiro tipo de sujeito, sujeito simples. O que consiste um sujeito simples? É aquele sujeito que só tem um núcleo. Uma palavra apenas desempenha a função verbal. Olha um exemplo aqui, ó. Maria chegou em casa com suas irmãs. Quantas pessoas chegaram em casa? Quem chegou em casa? Não foi a Maria? Tá ok? Não foi a Maria que executou essa ação de chegar com as irmãs? Não é ela que está explícita aqui? Quantas palavras estão executando essa ação? Quantos núcleos? Apenas um. Tá ok? A Maria. Se eu colocasse, Maria da Graça chegou em casa. Quantas pessoas chegaram? Quantos núcleos executaram o verbo? Apenas um. Tá ok? Então não é a questão de quantidade de palavras, mas sim a quantidade de núcleos que executam a ação verbal. Tudo bem até aí? Então esse sujeito é caracterizado como um sujeito simples. Tá? Olha o exemplo 2 aqui, ó. Luiz e Antônio quebraram o vidro da janela. Quantas palavras, quantos núcleos estão executando a ação de quebrar? Dois. Luiz e o Antônio. Se eu colocasse Luiz, Antônio e eu, quantos seriam? Três. Então é um sujeito composto, porque eu tenho mais de dois núcleos executando uma ação verbal. Tudo bem? Deu para entender então aí? A diferença do simples, um núcleo, composto, dois ou mais núcleos. Tudo bem? Tranquilo para todo mundo? Tá suave? Legal. Vamos ver aqui um outro tipo de sujeito. Esse aqui é mais tranquilinho, gente. É o chamado sujeito desinencial, ou vulgarmente chamado de sujeito oculto. Que é aquele sujeito que você descobre através da desinência verbal. Por exemplo, fomos visitar a Joana. Quem que foi visitar a Joana? Pelo verbo você descobre, fomos, só pode ser primeiro no plural. Então, nós fomos visitar a Joana. Quem que é o sujeito? Nós. Ele aparece aqui na frase? Não. Lembra quando nós estávamos trabalhando com as orações subjetivas? Vocês ficaram, mas cadê o sujeito? Quem é o sujeito? O sujeito estava numa outra oração, não era isso que estava acontecendo? Aqui, o sujeito permanece na oração principal. Ele só não está em evidência, ele só não está, claro, colocado. Ele está subliminar, ele está em elipse, está escondido. Mas você sabe quem é. Tudo bem? Então, mesmo que o sujeito não apareça, você sabe quem está executando a ação. Então o sujeito ele está ali, ele só está escondido, está oculto. Por isso que ele é vulgarmente chamado de sujeito oculto. Beleza aqui, pessoal? Definição de sujeito oculto? Tranquilo? Legal. Dá uma olhada no 4, ó. Chegaram tarde ontem. Esse já é outro tipo de sujeito que eu já deixei vocês aí de cabelo em pé no começo do ano, né? Nas novas do sujeito indeterminado. Então aqui só uma pincelada básica. Sujeito indeterminado é aquele que você sabe que ele existe,
Você sabe que alguém fez a ação, mas infelizmente você não sabe quem é. Quem que é o camarada que está executando essa ação. Tudo bem? Então, quando isso acontece, nós temos um sujeito indeterminado. Eu costumo falar que é o sujeito da fofoca. Que nem aqui. Chegaram tarde. Quem chegou? Eles quem? Aqui, fomos visitar. Quem foi visitar? Nós. Eu e você. Eu sei quem é. Eles. Quem é eles? Foram as crianças? Foram os alunos? Foram os cachorros? Foi o casal de namorados? Não. Ok? Nós não sabemos quem é. Tudo bem? Não poderia colocar eles se chegar no cartão. Sim, se colocaria. Aí teria o sujeito eles. Mas, indo a fundo aqui, quem é esse eles? Entendeu? Você não sabe. Por isso que ele é indeterminado. Entendeu? Então, geralmente, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem o pronome, nós chamamos de sujeito indeterminado. Porque você não sabe quem é. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Legal. Gente, e o último aqui é o sujeito inexistente. Tá? Dá uma olhada. Choveu hoje cedo. Tá? Quem choveu? Também não sei. Por quê? O verbo chover, verbos que designam fenômenos da natureza, eles não têm sujeito. Eles não têm quem pratique a ação. Por exemplo, trovejou ontem à tarde. Como assim trovejou? Quem trovejou? Você não sabe, é um fenômeno da natureza. Verbos como o verbo haver, no sentido de existir. Há muitos carros lá fora. Quem que está executando essa ação de existir os carros lá fora? Não tem ninguém executando. Por isso que é uma oração sem sujeito. Tudo bem até aí? Tá? É uma oração que não possui um termo executando a ação imposta pelo verbo. Tá ok? Então você não tem quem faz a ação, não dá para você substituir, colocar um pronome, colocar um substantivo para executar o verbo. Por quê? Porque o verbo não permite isso. Tá ok? O verbo fazer, no sentido de tempo, faz 10 anos que eu comi abóbora. É um exemplo meio tosco aqui. 10 anos que eu comi. Como assim 10 anos? Quem faz 10 anos? Não dá para você sacar, não dá. Por quê? O verbo fazer também cai nessa situação. Fazer, no sentido de tempo cronológico, não aceita um sujeito. Tudo bem? Então deu para sacar a diferença de simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente? Todo mundo entendeu bem essa sequência de sujeitos aí? Deu para entender? Fala, Kézia. Sujeito oculto. Oi? Sujeito oculto. Sujeito oculto ou desinencial. Esse caso 3 aqui, Kevin. Quando você descobre pela terminação verbal. Entendeu? Entendi. Eu tenho a desinência de pessoa, número de pessoa aqui no verbo. Tá? Então automaticamente eu já saco quem que é que está fazendo a ação. Fomos. Quem fomos? Nós. Tá? Então eu já sei que é eu e você. Uma terceira pessoa aí. Mas eu tenho essa referência da pessoa. Quando isso acontece, quando eu saco quem é o sujeito pela desinência verbal, eu tenho um sujeito oculto, ou sujeito elíptico, ou sujeito desinencial, são os nomes que aparecem por aí. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilinho? De verdade? Ótimo! Então vamos ver aqui agora o caso do predicado e transitividade, tá bom? Que é outro termo essencial da oração, tá ok? Primeiro termo essencial, sujeito. Segundo termo essencial, o predicado, tá? E falando de predicado, não tem como falar de predicado sem falar da transitividade ou intransitividade verbal. Tudo bem? Então vamos falar primeiramente do verbo intransitivo. Dá uma olhada no exemplo. Samantha chegou na escola hoje cedo. Qual que é o verbo? Chegou, o verbo chegar. Se eu dissesse simplesmente, GQ, a Samantha chegou, a ideia não se faz completa? Se eu dissesse, ó gente, a Annalise chegou, tá ok? Não deu a ideia completa? Não fechou a ideia completa? É exatamente isso, pessoal. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento para formar uma ideia, para formar a ideia do verbo. Então, quando eu tenho um verbo que está completo, o seu sentido é completo por si só, nós chamamos de verbo intransitivo. Ou seja,
Guardem isso pelo amor de Deus. Ele não precisa de complemento. Então não tem objeto, não tem nada que vai interferir com essa relação da ideia se fechar do verbo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Mesmo? Ótimo. Dá uma olhada, ó. Os alunos dançaram na festa. Os alunos dançaram. Não fechou? Você está lá e vê o casalzinho fazendo uma rocha? Meu cachorro comeu muito ontem. Meu cachorro comeu. Beleza, a ideia se fechou. O rapaz morreu atropelado. A gente até comentou bastante sobre isso, né? O verbo morrer. Morrer, morreu, cara. Fechou a ideia da morte. Então isso é verbo intransitivo. Aí você vai perguntar, mas e esse muito ontem? E esse atropelado? E esse na festa? O que seria isso? Isso são advérbios. Tudo bem? O advérbio, ele não completa o significado do verbo. Ele amplia o sentido, mas não completa. Tá ok? Sem problemas? A gente vai falar de advérbio mais pra frente e vai dar para entender melhor esse conceito aí. Mas com o verbo intransitivo, beleza? Então não esqueça, verbo intransitivo não tem complemento, tudo bem? Ele não tem objeto. Beleza, gente? Vamos falar, pessoal, então agora do verbo transitivo direto, tá ok? Gente, o intransitivo não precisa de complemento. Concordam? Sim. Fechou? E o transitivo? O transitivo precisa, ele necessita de complemento. Tudo bem? O verbo transitivo direto é aquele que vai precisar deste complemento, porém, ele não é regido por preposição. Ele não vai ter uma preposição para completar, para amarrar as ideias. Ele consegue transitar verbo e complemento sem nenhuma outra palavra para criar essa somatória, criar esse link, tá ok? Dá uma olhada, ó. João comprou rosas ontem. Se eu citar aqui, o João comprou. Comprou o quê? Comprou o quê? Já vem logo de cara essa pergunta. O que o João comprou? Tá ok? Aí você utiliza o complemento para fechar essa ideia. João comprou rosas. Você vai perceber que nós não temos uma preposição amarrando a palavra rosa, que é o complemento, com o verbo comprar. Tudo bem até aí? O nome que se dá a este complemento, pessoal, é objeto direto. Tomem nota aí. O complemento do verbo transitivo direto se chama objeto direto. Todo mundo entendeu? Tá? Então, se por exemplo, eu falo assim, vamos fazer uma análise simples aqui, ó. Maria recebeu flores. Quem que é o meu sujeito? Maria. Maria. Eu faço a pergunta do verbo. Verbo, quem recebeu? Lembra aquela conversa de louco que você tem com a frase? Você sempre vai atrás de quem? Do verbo. Verbo, quem recebeu? Maria. Maria é meu sujeito. Tá legal. Maria recebeu o quê? Flores. Flores é um objeto, é um complemento. Então o nome que se dá ao complemento verbal é objeto direto ou indireto. Nesse caso aqui é o direto porque o verbo é direto. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Todos ganharam amostras grátis. Quem ganhou? Todos. Todos. Ganharam o quê? Como que é o nome desse termo? Amostras grátis? Objeto direto. Objeto direto, sem preposição. Tudo bem, senhores. Não precisa nem de revisão mais. Vamos embora para casa tomar sorvete. Não, obrigado. Continua. Continua, por favor. As meninas comeram as maçãs. Ok? Quem que é o sujeito? Quem comeu? As meninas. Então as meninas é o sujeito. Esse sujeito aqui, ele é simples, ele é composto, ele é indeterminado. Como é que é esse sujeito aqui? Simples. Sujeito simples. Por que ele é simples? Porque só está se referindo a uma pessoa. O núcleo. Muito bem, senhores. Comeram o quê? As maçãs. As maçãs é o quê, gente? Objeto direto. Objeto direto. Qual que é a função? Não é direto? Direto. Não tem preposição. Mas e o ano? O as aqui é artigo. Tá? Gente, qual que é a função da palavra maçã aqui? O que ela está fazendo? Complementando quem? Comer. Então, a função do objeto, gente, é fazer o quê? Complementar o verbo. Tudo bem? Todo mundo entendeu? O direto? Então, recapitulando,
Direto não tem preposição, tá ok? Ele vai complementar o verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo agora indireto. Esse aqui é tranquilo também, gente. Primeira coisa, é um verbo que precisa de complemento. Ponto pacífico. Tudo bem até aí? Quem é esse complemento? É um complemento que vai vir linkado através de preposição. Ele vai necessitar de uma preposição para amarrar o seu conceito, para amarrar o seu verbo ao seu complemento. Tudo bem? Precisa. A função da preposição é exatamente essa. Linkar palavras dentro do período. Então ele vai estar linkando o verbo transitivo indireto com o seu complemento. Tudo bem? Então dá uma olhada ali, ó. Camila precisa de dinheiro. Primeiro o verbo precisa. Ele necessita de complemento? Sim. Tipo, você precisa. Precisa do quê? Nossa, a gente precisa de dinheiro, né? Tá ok? Preciso. Aí eu vou fazer aquela mesma pergunta que eu fiz no transitivo direto. Preciso. Mas preciso de quê? Do quê? Percebam que nós temos aí a preposição de na minha pergunta. Preciso de quê? De dinheiro. A minha resposta está vindo com preposição? Sim. Então o verbo é transitivo indireto. Tudo bem? Por quê? Porque é regido por preposição. Se tiver preposição na pergunta, vai ser indireto. Desde que eu esteja perguntando para o verbo e ele esteja completando o verbo. Tá? Você sabe que tem um complemento nominal que também é regido por preposição. Tudo bem? Então, ó. Camila precisa de quê? De dinheiro. É necessário dar o complemento da frase. O nome desse complemento é objeto indireto. Tudo bem? Sem problema, seu Kevin? Objeto indireto completa o verbo transitivo indireto. É indireto porque precisa de preposição. Tudo bem? Olha aqui, ó. Júlia gosta de chocolate. Júlia gosta. Tem sentido? Só o Júlia gosta? Não tem sentido. Quando você coloca esse complemento de chocolate, nós estamos fechando a ideia do verbo, tá ok? E consecutivamente localizando o seu objeto. Então, vamos rapidinho. Quem gosta? Júlia é o que aqui, gente? Júlia gosta. O verbo gostar é transitivo indireto. De chocolate é o quê? Objeto? Indireto. Indireto. Por quê? É regido de preposição. Regido de preposição. Vocês estão entendendo isso? Sem problemas? Que é o verbo bitransitivo. Ok? Engraçado você, né? Que é um verbo que precisa de dois complementos. Ele não completa a sua ideia com um complemento apenas. É um verbo meio zoião, ele quer dois. Tá ok? Ele precisa de mais complementos. Então ele vai exigir um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Tá ok? Dá uma olhada aqui, ó. Leandro entregou as cartas para a Luísa. Luísa não tá aí, né? Não. Leandro entregou as cartas para a Luísa. Beleza. Quem entrega alguma coisa para alguém ou a alguém. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Ele entregou o quê? As cartas. O que aqui, as cartas, vai ser o nosso objeto direto, não tem preposição. Entregou o quê? Direto, sem preposição. Mas entregou para quem? Entregou a quem? Para a Luísa. Não é um outro complemento? Ele está complementando o verbo? É fácil identificar. Faça a omissão do termo as cartas. Se eu colocar Leandro entregou para a Luísa, tem sentido? Tem. Entregou para a Luísa. Ó, entreguei para você. Mas o que ele entregou? Isso, mas ele está pedindo um outro objeto. Mas a ideia de que entrega para alguém não tem sentido? Não tem link? Não dá certo? Então aqui não tem preposição? Sim ou não? Para não é uma preposição? Então eu tenho um objeto indireto. E, juntamente com esse objeto indireto, eu tenho o direto. Ele entregou o que para a Luísa? As cartas. Então eu tenho dois objetos. O verbo está me pedindo esses dois objetos. Porque senão ele não consegue completar o sentido dele.
Tá? É aquele cara que vai no McDonald's e ele precisa tomar o milkshake, o refrigerante, comer a batata e 2 hambúrgueres para poder ficar completo. O verbo é assim também. Ele precisa de 2 objetos. Senão, ele não tem sentido. Deu para entender? Sim. Então, ó. Rosas. Recebeu rosas de Roberto. Tá? Não sei se aqui tá errado a digitação, seria rosa. A Rosa recebeu rosas de Roberto. Recebeu o quê? De quem? Então eu tenho um objeto direto, sem preposição, e tenho um objeto indireto, preposicionado. Deu para entender? Verbos bitransitivos são aqueles que exigem 2 complementos, um direto e um indireto. Deu para entender, pessoal? Tá conseguindo sacar o pessoal do fundo aí? Então eu tenho um verbo chamado de bitransitivo. A professora pediu silêncio aos alunos. Pediu o quê? Silêncio. Be quiet. A quem? Aos alunos. Olha o A aparecendo agora como preposição aqui, tá? Então, a professora, que é meu sujeito, ela executa um verbo que me pede 2 complementos. Um direto e outro indireto. Tudo bem? O responsável assinou a prova para o rapaz. Quem que é o sujeito? O responsável. Ele fez o quê? Assinou o quê? Objeto direto. Assinou a prova para quem? Para o rapaz. Objeto indireto. Deu para entender aqui, pessoal? Mas a professora, e aquele A não é preposição? Quem está aí? Esse aqui? É, esse daí. Não, esse A não é uma preposição. Artigo. Ele é um artigo. Tá? Ele é um artigo. Quando que eu vou saber se é artigo ou é preposição? Eu esperava já por essa pergunta. Como que você sabe? Pelo contexto da oração. Tá? Aqui, ele não está linkando a palavra prova com o verbo assinar. Ah, e se estiver ligando, então... Aí é, por exemplo, aqui ó. Assinou prova. Tá? Assinou uma prova. Não tem sentido? Assinou uma prova. Tem sentido, não tem? Então quando você tiver dúvida se é uma preposição ou se é um artigo, substitui por um ou uma. Tá? Por exemplo, aqui ó. Sentido é artigo. Se tiver sentido, é artigo. Por exemplo, ó, a professora pediu silêncio aos alunos. A professora pediu silêncio uns alunos. Tem sentido? Não, então não é artigo, é uma preposição. Entendi. Se eu falasse aqui, ó, uma professora pediu silêncio aos alunos, não tem sentido? Sim. Tem, uma professora, então você já sabe que aqui é um artigo. Faça essa troca, que é facinho, batata, para vocês conseguirem identificar se é um artigo ou se é uma preposição. Certo, senhores? Muito bem. Posso passar? Posso seguir? Fala. E aquele O ali? É preposição também? Não, artigo, não existe preposição ou. Tá? Só o ar que vai mexer com isso. Beleza, gente? Posso passar? Pode? Pode. Maravilha, vocês são ótimos. Seguindo, nós temos ainda dentro do predicado o verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele verbinho que vai falar, comentar sobre um estado ou uma condição de alguém, tá? Esse alguém é um sujeito. Geralmente, o verbo de ligação, ele não é importante, tão importante, para a identificação do contexto da frase. Por exemplo, se eu falar assim, Renan Bonitão. Tem sentido? Não! Faz sentido. Renan Bonitão. Agora se eu falar assim, o Renan é bonitão, também não tem sentido? Eu estou mudando a frase, eu não estou dizendo exatamente a mesma coisa. Renan bonitão e Renan é bonitão. É a mesma frase, é a mesma coisa. Tá ok? Então, o verbo de ligação, ele, na compreensão, ele se faz até meio que desnecessário, com aspas, mas ele se faz meio que desnecessário, porque você entende o contexto da oração, você entende o sentido daquilo que é falado. Por isso que aqui eu coloquei como ele não fosse tão importante para identificar o sentido da frase. Mas, em linhas gerais, ele é aquele que liga, tá, o predicativo ao seu sujeito. Tudo bem? Vamos com calma aí. Aqui, ó. As flores estão lindas hoje. Quem que é o sujeito? Sujeito. As flores. As flores. O verbo, gente, ele está implicando alguma ação? Não. Se eu dissesse flores lindas, teria sentido? Sim. Então esse verbo é de ligação. Tá? E quando eu tenho um verbo de ligação,
sempre eu vou ter um trequinho chamado predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É a qualidade ou a condição que eu atribuo ao sujeito simples, ou composto, etc. É a condição que eu vou atribuir ao meu sujeito. E essa condição ela só pode aparecer, tá, mediante verbo de ligação. Tudo bem? Esse estado, essa condição. Então, tem um verbo de ligação, tem um sujeito, a qualidade atribuída a esse sujeito, ou condição, vai ser chamada de predicativo do sujeito. Tudo bem? Tranquilo? De verdade? Predicativo é a condição ou a qualidade que eu falo do sujeito simples. Tá ok? É aquilo que eu estou atribuindo ao meu sujeito. Por exemplo, as flores estão lindas. Qual que é a qualidade aqui? Lindas. Tá? Então, essa qualidade, ela é chamada de predicativo do sujeito. Tudo bem? Ó, flores lindas aqui, eu só fiz a omissão do verbo, né? Ó, a criança permanece doente. Qual que é o predicativo? Doente, tá ok? Ele está mostrando um estado, uma condição dessa criança. Tudo bem? Sem problemas? O verbo de ligação é o verbo aqui, no caso, permanecer. Tá? A ideia se faz. Se eu tirar o verbo, ó, criança doente, nós temos a ideia. Tudo bem? A outra aqui. O dia está azul e quente. É mais ou menos o de hoje. Qual que é a qualidade? Azul e quente. Azul e quente. Não está atribuído ao dia? Sim. A palavra dia? Então, o dia não é o sujeito? Quem está azul e quente? O dia. Ele está o quê? Azul e quente. Mas o verbo é de ligação. Então, é uma qualidade que eu tenho referente a essa palavra dia. Então, nós vamos chamar isso de predicativo do sujeito. Todo mundo entendeu o que é o predicativo? Adjuntos adnominais. Esse aqui, eu não comentei com vocês em aula, mas ele existe dentro da oração. O que é o adjunto adnominal? Tá ok? O adjunto é uma palavra que vai caracterizar ou acompanhar um substantivo. Então, ó, prestem atenção. Na sintaxe, substantivo eu tenho sujeito, pode ser substantivo, objetos pode ser substantivo, tá ok? Então, a palavra que vem acompanhando esse substantivo, ele vai ser chamado de adjunto adnominal. Ele acompanha ou caracteriza esse substantivo. Por exemplo, o alegre espetáculo começou hoje. Gente, quem é o sujeito? O alegre espetáculo, tudo bem? Pessoal, qual é a palavra que executa a ação de começar? É a palavra alegre ou a palavra espetáculo? Espetáculo. Espetáculo é o núcleo do sujeito. E alegre? O que é alegre? Alegre não é um adjetivo? Sim. Não é uma característica da palavra espetáculo? Sim. Sim ou não? Sim. Então ele é um adjunto adnominal. Por quê? Ele está caracterizando. Aí, deve estar na sua mente agora aquela pergunta que não quer calar. Qual que é a diferença de um predicativo do sujeito, que é uma qualidade, de um adjunto? Respondo vocês, meus caros colegas. Respondo você, meu telespectador. Brincando. Gente, a diferença é que o predicativo precisa de verbo de ligação. Tem o verbo de ligação aqui? Não. Não, então não é um predicativo, gente. É um adjunto. Deu para entender? Sim. Por que que é adjunto? Do grego, ad é perto de, estar junto, próximo. Tá? Então ele vai estar perto de quem? Do nome. Que aqui no caso é o espetáculo. Tudo bem? Fala, Kevin. Adjunto adnominal é quando caracteriza o núcleo. Isso, o núcleo do sujeito ou do objeto, que seja. E ele pode ser, ó, um adjetivo, como é o caso aqui. Tem um outro adjunto também aqui, ó, a letra O. Não é um artigo? Então, praticamente, todos os artigos serão adjuntos adnominais, porque estão próximos, tá ok? Olha aqui, ó. Meu caderno se perdeu. Quem que se perdeu? Meu caderno. O caderno, meu caderno. O caderno é o núcleo, foi ele que perdeu, não é verdade? E o meu, o que que é o meu? O meu é um pronome, cadê, ó? O pronome está na nossa lista, então ele também é um adjunto. É um caderno qualquer? Não, ele é o meu caderno, ele é específico, tá ok? Então, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Tudo bem? Vamos ver outro aqui, ó. Encontrei-o em uma noite de frio. Show, hein? Gente, o termo noite
noite aqui que está sendo caracterizado? Bom, que vai dar uma briga violenta, hein, gente? Porque isso aqui vai ser complemento nominal. Xananana. É, mano. Tá? Mas vamos lá, gente. Eu encontrei o quando? Uma noite. Tá ok? Eu encontrei quando? Em uma noite. Tá certo? Foi uma noite qualquer? Não, era uma noite friorenta, uma noite de frio. Então eu estou caracterizando. Automaticamente eu tenho um adjunta de nominal. Dois rapazes chegaram atrasados. Quem chegou atrasado? Nós dois. Os rapazes e as meninas. Tá? Chegaram atrasados. O núcleo, não é os rapazes? São rapazes qualquer? Não, são dois. Específico. Ok? Aqui, as estrelas iluminam a noite. Quem que ilumina? As estrelas. Quem que é o núcleo? As Estrelas. E o as? Adjunto. Tudo bem? Ele é artigo, lembra? Eu posso substituir por uma, lembra que eu falei mais atrás? Umas estrelas. Tá? Se tem o sentido, ele é artigo. Se é artigo, é adjunta de nominal. Vocês entenderam o adjunta de nominal? Por que eu estou falando de adjunta de nominal? Porque nós vamos trabalhar com as orações adjetivas, subordinadas adjetivas. E essas são aquelas que funcionam de adjunto para a oração principal. Tá ok? Que elas vão caracterizar a oração principal. Beleza? Dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá suave? Tá favorável? Mesmo? De verdade? Então vamos seguir. Bom, para nós encerrarmos, Mas já. tá? Esse assunto, eu não sei nem que horas são agora. Você pode ficar, não tem problema. São 10 minutos. É o tempo que eu prometi, né? Às 12h40, porque depois eu tenho aula em alguma série aí à tarde. É, tá vendo já? Mas aí vocês podem enrolar a mãe e ficar por aí falando. Né? Então, nossa, amanhã a aula se estendeu. Bom, essa parte aí eu vou deixar. Não. No vídeo. Minha mãe não sabe o seu canal, então tá de boa. Vai pegar o rolê. Minha mãe não conhece. Vamos lá? Adjunto adverbial. Pessoal, adjunta adverbial vai consistir no estudo dos advérbios. Advérbio é uma palavra que pode ampliar o sentido de um outro advérbio, de um verbo ou de um adjetivo. Tudo bem? Então o advérbio ele pode mexer com essas três classes de palavras. Ele não mexe com o substantivo. A única palavra que amplia o substantivo é o próprio adjetivo. Tudo bem? Então dá uma olhada aqui. O adjunto adverbial, então vai consistir em quê? Em um advérbio que está mexendo com um verbo, com um adjetivo ou com um substantivo, ou com outro advérbio, um substantivo. Por exemplo, o time jogou muito mal. Vamos atrás aqui dos termos. Quem é o verbo? Jogou. Quem jogou? O time. Muito bem. O time jogou. Esse verbo é transitivo ou intransitivo? Transitivo. Intransitivo. Tá? O time jogou. A gente tem a ideia. Fechou? Jogou o quê? Tá. Jogou como? É a nossa pergunta. Muito mal. Mas não pode ser o quê? Oi? Mas não pode ser o quê? Eu poderia colocar, mas aí sim eu teria objeto. Mas aqui nesse caso, a oração está sem, ela não perde seu sentido. Entendi. Tá? Aqui, gente. Qual foi a forma? De que jeito que eles jogaram? Muito mal. Muito mal. Essa palavra aqui, muito mal, esse termo, essa construção, ela não está ampliando o verbo jogar? Não está me mostrando a forma com que eles jogaram? Então isso é um advérbio. Se é um advérbio, é um adjunto adverbial. Tudo bem? Ele não modifica, mas ele amplia o sentido da palavra. Tudo bem? Outra aqui, ó. Amanhã voltarei de bicicleta à praça. Amanhã voltarei. Verbo intransitivo. Tá ok? Tem sentido, tudo bonitinho. Gente, como é que eu vou voltar para a praça? De bicicleta. Ele não está mostrando o jeito, o modo com que eu vou voltar? Ele não está ampliando o sentido do verbo voltar? Automaticamente, pessoal, é um adjunto adverbial. Por quê? Ele amplia o sentido do meu verbo. Tudo bem até aí? Estou estudando com o Léo. Quem está estudando? Eu. Eu. Estou estudando com quem? Com o
Léo, ele não é uma companhia? Sim. Então é um adjunto adverbial, tá ok? É um advérbio de companhia, tudo bem? Tem advérbio de tudo nessa vida, tá, gente? Aqui, ele fez a prova lentamente para passar de ano. Quem fez a prova? Ele. Fez o quê? A prova. Objeto direto, não é? Certo, mas de que jeito que foi feita essa prova? Lentamente. Lentamente. Ele não está ampliando o sentido da palavra prova? O modo com que foi feito? Olha só que interessante, é o adjunto adverbial. Para que ele fez isso dessa forma? Para passar de ano. Olha a finalidade do que ele fez a prova. Então é um advérbio de finalidade. Tudo bem? Aqui, ó. Não preciso de ajuda. Quem precisa? Aliás, quem não precisa? Eu sou o sujeito. Eu não preciso da ajuda. O não aqui, ele não está me alterando aqui, me ampliando o sentido da palavra preciso. Está dizendo uma negação, ele está colocando essa palavra no formato negativo. Então é um advérbio de negação. É também um adjunto adverbial. Tudo bem? Por que eu estudo? Porque nós teremos esses advérbios também no formato de oração. São as orações subordinadas adverbiais. Tá ok?